Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta, hoje para falar de um tema desta semana, mas não só desta semana, um tema que atravessa a França desde há muitos anos, que é o problema corso, o problema da Córsega. O Presidente Macron esteve na Córsega esta semana, fez um discurso em que deu alguns sinais de possível aproximação às reivindicações dos nacionalistas. Os nacionalistas corsos ganharam as últimas eleições, portanto, na região são eles que têm o poder regional, local, mas o grau de autonomia da Córsega é muito limitado, não há uma distinção do povo corso relativamente ao povo francês na Constituição Francesa. A própria integração da Córsega na França não é assim tão antiga como isso. Durante a maior parte da sua história, a Córsega esteve ligada a Génova, à República de Génova. Portanto, a situação é um nacionalismo um pouco esquecido, que no passado teve episódios terroristas, entretanto, aparentemente ultrapassados, quer dizer, há já bastantes anos que não há atentados e o próprio movimento disse que abandonava esse método e estamos perante uma situação, mais uma situação daquelas que existem na Europa, em que povos que têm raízes, que por vezes a sua integração nos Estados-nação não é completamente tranquila, e em França não é o único caso, há quem diga que depois da Córsega pode haver problemas, por exemplo, na Bretanha. Vêm ao de cima essas velhas reivindicações e essas velhas identidades. Jaime Gama, a Córsega, que é uma ilha grande para o Mediterrâneo, é a quarta maior ilha do Mediterrâneo, mas pequena em população, estamos a falar de não chegar a 300 mil habitantes, portanto, em termos de população menor que a nossa Ilha da Madeira, pode realmente ser mais um problema catalão? Bom, pode e não pode. Aliás, acho que o que fez acionar esta visita do Presidente Macron à Córsega foi um raciocínio que tem muito em conta o que se passa na Catalunha e, porventura, com o objetivo de atenuar ou evitar em França aquilo que se passou em Espanha. A situação política na Córsega é um pouco paradoxal e especial, porque com o último arremedo estatutário, quer nas anteriores eleições que foram há 2 anos, quer agora nestas, já para vigorar num último modelo de estatuto, ganhou uma coligação de autonomistas e independentistas, por maioria absoluta. Mas se formos ver, nas últimas eleições legislativas, também aconteceu um dado novo. A Córsega elege 4 deputados à Assembleia Nacional Francesa, 3 pertencem também a essa coligação pró-corsa. E só um é que é republicano. Na eleição presidencial, na primeira volta, Marine Le Pen teve mais de 60%, Macron veio em terceiro, mas na segunda volta Macron acabou por ganhar com 51%, a Marine Le Pen com 48%. Um dos resultados, embora menor do que na primeira volta, mas um dos scores melhores de Marine Le Pen em todo o espectro da eleição francesa. Portanto, há aqui uma situação política complexa. Macron, penso, procurou capitalizar a circunstância de ter ganho a eleição na Córsega para tomar este gesto. Sarkozy tinha feito já a mesma coisa porque também tinha tido um bom resultado na presidencial na Córsega. As propostas de Sarkozy foram propostas que podemos dizer moderadas, só que porventura, pela primeira vez, há da parte de um presidente a ida ao local para apresentar uma ideia e um programa detalhado. O programa não tem muita coisa de novo, mas, de qualquer forma, faz apelo, primeiro, a uma reivindicação local que é a Córsega ser referida na Constituição de forma explícita, porque a Córsega até aqui, digamos, como região
está igualada a todas as outras regiões de França, que são regiões administrativas, não são regiões políticas ou legislativas, são administrativas. Mas com raízes, precisamente, logo no pós-revolução, na própria Revolução Francesa, é nessa altura que surgiram os departamentos. Atenção, sim, houve mudanças. Mas o modelo, vamos ver, a Córsega, este é o quarto estatuto da Córsega. A Córsega tem um primeiro estatuto em 70 com de Ferre, depois tem um estatuto de Joxe, tem um estatuto de Jospin e tem o estatuto da era Sarkozy, que agora vai iniciar a sua aplicação e que cria uma região única. Bom, Sarkozy admitiu... Há 2 artigos da Constituição Francesa para este tipo de questões. O artigo 72 refere-se às regiões, digamos, normais. O artigo 74 da Constituição refere-se aos dom-tom, aos domaines d'outre-mer. Os independentistas e autonomistas corsos querem passar a Córsega para um estatuto de tipo dom-tom, domaine d'outre-mer. E, portanto, querem passar a referência para o artigo 74. Bom, isso penso que será difícil porque os dom-tom, de certa forma, radicam na noção de que há uma certa relação pós-colonial com o território em causa, que não foi à frente até uma independência completa, porque isso foi pactado com as próprias forças locais, que aceitaram a ligação à França, por via disso a ligação à União Europeia, mas que, em troca, têm em parlamentos locais a possibilidade das suas forças políticas acederem a um governo. É uma autonomia, obviamente, muito mais ampla. Neste caso, nem sequer podemos, já só para as pessoas perceberem melhor, julgo, nem sequer podemos considerar a Córsega algo semelhante, por exemplo, às vezes fala-se disso em Portugal, que, por exemplo, Cabo Verde podia ter ficado com estatuto, estamos a falar de especulação, podia ter ficado com estatuto como tem os dom-tom franceses, portanto ligado a Portugal e com o estatuto de grande autonomia, mas Cabo Verde não seria igual a uma Madeira, porque a própria Madeira foi colonizada, não foi foi povoada. Foi povoada. Sim, não tinha população local. Não tinha população local, ao contrário da Córsega. E os Açores também não. Bom, a Córsega, a população da Córsega é basicamente uma população mediterrânica de origem italiana. E antes da anexação, a Córsega foi vendida no século XVIII por Génova à França. Proclamou a sua independência em rebelião contra isso. Teve até a primeira Constituição liberal do mundo, com a garantia de voto às mulheres, tudo isso. E depois foi anexada militarmente particularmente curto. E foi integrada no sistema administrativo francês. Na Córsega, a língua originária não é o francês, é o corso, que é, no fundo, uma variante dialectal dos dialetos itálicos do centro da Itália. Parecido com o dialeto da Toscânia, não é? Sim. E também um pouco com o Lígur. Há também uma diáspora que fala corso. Na Itália, 1.400.000, em França, 800.000 e no norte da Sardenha, 200.000. E são 300.000 na Córsega. Bom, o que está agora aqui em causa é saber como se vai desenvolver o que Sarkozy foi dizer quanto ao Estatuto da Córsega. O Estatuto da Córsega tem uma margem de autonomia muito inferior ao que tem, por exemplo, a Madeira ou os Açores, no caso da Constituição Portuguesa, ou a autonomia que tem certas regiões italianas, porque é o modelo francês, é um modelo em que no muito se admite capacidade regulamentar da legislação nacional, mas nunca capacidade legislativa própria em áreas específicas. É um modelo muito restritivo em matéria de controle das receitas financeiras. É um modelo que até há pouco tempo ainda fazia subordinar a autonomia da Córsega a departamentos sub-regionais, mas dependentes do poder central, que agora desapareceram e foram fundidos. Portanto, é um modelo muito restrito. Qual vai ser o conteúdo desse debate em sede de debate sobre a revisão da Constituição Francesa, agora que pela primeira vez na história política francesa recente há a presença de deputados corsos, eleitos por partidos corsos, na Assembleia Nacional Francesa?
É um primeiro ponto. Sarkozy foi muito tranchant em relação a muitas das petições locais sobre o corso ser língua cooficial. Ele disse não, bilinguismo sim, mas cooficialidade não. Em matéria fiscal também foi muito fechado. Também foi muito fechado em relação a uma reclamação local que é de obrigar... Uma das exigências locais também que foi recusada por Macron é a noção de que só pode adquirir terra ou propriedade urbana quem tiver um estatuto de residente há 5 anos na Córsega. Ou pelo menos tem um estatuto vantajoso nisso. Isso foi demonstrado pelo Presidente, que funcionaria ao contrário do que a solução aparenta, só faria subir o preço dos terrenos e das casas, não resolveria o problema habitacional e não resolveria o problema do desenvolvimento económico. E Sarkozy procurou um pouco dizer... Macron procurou... A minha confusão é porque Sarkozy teve também uma avançada muito grande em relação ao problema da Córsega. E moveu-se bastante, capitalizando o bom resultado que tinha tido nas presidenciais. Bom, uma das questões é saber se vai ter eco esta proposta de Macron. Macron disse, vamos puxar pelo futuro da França dentro da República. Vamos dar um melhor lugar à Córsega como nossa plataforma para o Mediterrâneo. Não se esqueçam que pertencer à França é pertencer à 5ª potência do mundo. O que é que podemos fazer em conjunto? Estamos dispostos a investir mais aqui, a pôr mais a Córsega em cena na nossa política mediterrânica e a impor mais a Córsega em cena dentro da República Francesa. Portanto, em que é que isto se vai traduzir na prática é o que se verá. De qualquer forma, apesar de alguns protestos rituais dos dirigentes independentistas e autonomistas, a verdade é que eles estiveram nas cerimónias oficiais, não nos jantares nem almoços, mas nas cerimónias oficiais, e o comentário que fizeram, embora dizendo que a proposta de Macron era muito jacobina, mas basicamente disseram isto: vamos manter o diálogo, vamos, da nossa parte, manter uma perspectiva de paz. Isto, no fundo, quer dizer, por nós não haverá aqui violência, porque a Frente de Libertação da Córsega, em 2014, abandonou a luta armada. Vamos manter isto num clima de paz e vamos continuar a dialogar. Portanto, não houve uma rejeição. Porque também é um facto. Macron esteve praticamente 2 horas reunido com esses 2 líderes, numa reunião privada, da qual não houve comentário nem leak público da parte de Sarah Macron, nem da parte dos 2 líderes corsos. Portanto, pode haver aqui algo que esteja a mudar. Compreende-se que o Presidente da República Francesa não pode ir à Córsega começar uma negociação do ponto de chegada, tem que começar de algum ponto de partida. Ele não referiu a questão da amnistia, não referir quer dizer que não disse que ia conceder amnistia, nem disse que não ia conceder. Pode ter duas dimensões, não é? Uma é transferir os presos para a Córsega. Sim. Que é aquilo que é uma reivindicação também era dos bascos. Ele manteve uma conversação com a atual mulher do principal acusado e condenado de um atentado terrorista contra o prefeito Corso, que foi homenageado nesta visita presidencial. Aliás, um dos líderes, o líder do movimento independentista, foi advogado desse incriminado pelo ato de terrorismo. E, portanto, houve aí um diálogo complexo, um diálogo de certa forma difícil, mas houve um diálogo. Ou seja, apesar de a postura ser uma postura na base do sistema jurídico constitucional francês, que é hierarquizado e centralista,
apesar dos dogmas da República Francesa terem sido reafirmados pelo Presidente, mas nas entrelinhas e nas reações dos destinatários, deixa-se antever qualquer coisa que não é o regresso a um estado de tensão como a Córsega já viveu em anos passados. Portanto, há uma janela de oportunidade. A circunstância de haver agora deputados dos partidos corsos na Assembleia Nacional Francesa, num período em que se vai abrir uma reforma da Constituição, é também um fator novo que urge seguir com atenção. Jaime Nogueira Pinto, a Córsega nunca foi quer dizer, não ser durante esse período muito curto e turbulento, com Paoli e a tal Constituição Democrática, em 1755, nunca foi um país independente. Esteve, como a maior parte do tempo, no âmbito de Génova. Teve uma passagem curta, curiosamente, pelo Reino de Aragão, com a influência do Reino de Aragão, no tempo em que, precisamente, Barcelona também estava nesse universo, mas não teve grande sequência. Tem, no entanto, de facto, uma língua diferente do francês. Acha que a Córsega pode reivindicar o estatuto de nação? O problema hoje, nestas questões todas, é que as nações são um bocadinho como aquelas bonecas russas ou as caixas chinesas, quer dizer, é que o que é uma nação, não é? Porque o problema está aí. Aquilo como é que quiser. Era aquela famosa conferência do Renan, qu'est-ce qu'une nation? Quer dizer, porque se vamos procurar, e isso é um quebra-cabeças hoje a nível europeu, e não é só europeu, bem, até africano ainda mais. Mas quer dizer, o que é uma nação? Ou seja, uma nação é uma comunidade, essencialmente, é um tipo de comunidade, mas é uma comunidade que é identificada por quê? Pela cultura, pela língua, no fundo, por um passado, normalmente é uma das definições clássicas, é um passado comum de glórias e sacrifícios, é a vontade de viver juntos e é a vontade de viver no futuro também continuar a viver juntos. Mas é evidente que as nações precisam de um Estado, digamos, o Estado é que lhes dá, digamos, vida ou ser jurídico na vida política. Não, há nações que preexistem os Estados. Claro, há nações, por exemplo, a nação italiana e a nação alemã são os casos típicos na Europa de nações que preexistiram ao Estado. Quer dizer, há uma nação alemã, que aliás a gente vê muito presente todos aqueles discursos do Fichte e do Schelling e toda essa gente logo no princípio do século XIX, não é? E depois é unificada, enfim, pela força, não é? Pelo Bismarck. A nação italiana também, já no Dante aparece, no Maquiavel, etc., já aparece essa ideia, que é uma comunidade essencialmente de quê? De cultura, de língua, memória, de reivindicação, de história, etc. E na Europa há vários desses casos, não é? As nações de Espanha têm 2 ou 3 desses casos, o Reino de Espanha tem 2 ou 3 desses casos, a França terá exatamente também, a Bretanha, e depois fomos por aí adiante também encontramos outras coisas, não é? Aliás, em relação à França, à Córsega havia aquela coisa extraordinária, que eu por acaso ainda estava a recordar isso, o que era o Napoleão, que de facto é o grande francês, não é? O Chateaubriand, que não gostava, quer dizer, não gostava por um lado, não gostava, por outro lado também admirava o Napoleão, mas o Chateaubriand tem aquela famosa coisa que o Napoleão não era francês, e puxou-lhe o nascimento, ele dizia que o Napoleão, que nasceu em 15 de agosto de 1769, tinha nascido em 68, antes exatamente da Córsega passar para a França, que era uma maneira de considerar o Napoleão um estrangeiro, não é? Eu não sei, quer dizer, essa luta pelas... Agora, o problema é que hoje em dia, exatamente como há um retorno muito forte do nacionalismo, que tem esse lado ambíguo e, de certo modo, é perigoso, porque o nacionalismo regressa, sei lá, por exemplo, na nação americana ou na nação russa, e sem dúvida na nação chinesa, mas depois, impulsionados por isso, aparecem dentro outros fermentos de nação, quer dizer, e portanto há aqui e infelizmente, historicamente, essas coisas normalmente decidiram-se quase sempre pela força, não é? E quando a força vinga, depois a partir daí arranja-se as justificações todas. É evidente que hoje em dia na Europa temos notado exatamente um movimento contrário. Por exemplo, os bascos, de certo modo, desarmaram no ponto de vista renunciaram à luta armada, não é? Os irlandeses
idem aspas. Portanto, tem havido uma certa... Mas os holandeses é uma situação diferente. Porque todas estas, um conflito religioso, todas estas, nacional, sim, mas há uma identidade... Digamos, na Irlanda do Norte havia ali um problema de... sim, da opressão da minoria católica. Da minoria católica, exatamente, que se queria, digamos, rallier, juntar... Agora, tudo isto é um caldo de cultura bastante complexo. Se for por um princípio estritamente democrático, um homem, um voto, maioria decide, é evidente que, lá está, por exemplo, neste momento, depois das eleições de dezembro do ano passado, 2017, há de facto uma maioria, neste momento, independentista autonomista, não é? Portanto, na Córcega, não é? Sim, na Córcega há uma maioria independentista autonomista. Agora, é evidente que também essa maioria independentista autonomista não parece disposta a recorrer. Parece querer mais neste momento. O ponto da agenda não está onde está o ponto da agenda. A gente já sabe que muitas vezes a reivindicação, quer dizer, são negociações à cigano, portanto, muitas vezes a reivindicação da independência é para ter, às vezes, uma maior autonomia financeira, maiores benefícios, o tal reconhecimento. Agora, de facto, o discurso de Macron foi um discurso, enfim, muito do Estado francês, quer dizer, foi um discurso praticamente tirando ou aceitar essa presença ou essa individualização da Córcega na Constituição francesa, o resto recusou, quer dizer, inclusive nesta questão dos presos, não é, que recusou completamente a ideia de que fossem presos políticos, e parece que o que ele, depois dessa conversa com essa senhora casada com o principal do comando que assassinou o prefeito, não é? O que ele disse foi que passaria a facilitar as visitas, digamos, e parece que é isso que está implícito, que haveria uma facilitação das visitas, porque as pessoas queixavam-se muito dos gastos que fazem para visitar os seus familiares presos, digamos, na França continental, passariam a facilitar isso. Não disse de maneira nenhuma que iria trazê-los para os... Até porque, no fundo, a ideia é que, enfim, no próprio local acabarão sempre por ter sistemas privilegiados de prisão, não é? Não tanto, talvez, como aos narcos nas prisões colombianas. Essa é uma questão também que os bascos tinham como os bascos tinham, não é? Uma reivindicação, não é? Uma reivindicação que é trazer, trazer para... Não sei, acho que não foi, penso que não foi. Agora, é evidente que há ali outra coisa que é... Há uma questão muito importante, que é o problema da língua. Porque a língua... Também recusou. A língua e a igualdade recusou. Agora, a questão é, a língua habitualmente é um instrumento... É um instrumento político muito importante. Na Catalunha foi o que aconteceu, aliás. Na Catalunha, a gente se observar um bocadinho a história enfim, até de um ponto de vista estatístico de sondagens, não é? Se a gente vir sondagens e de eleições, se a gente vir, não há dúvida que os governos, digamos, da Catalunha, desde que foi restabelecida a Generalitat, todos eles, o Jol e Mas, etc., tiveram muito cuidado em criar, digamos, fazer do catalão a língua, digamos, dominante. Portanto, e isso verificou-se num progresso. Enfim, verificou-se num progresso do independentismo, não há dúvida, porque a língua, apesar de tudo, cria complicidades, cria uma complicidade muito forte, quer dizer, é um elemento cultural altamente identificador e atua todos os dias, enquanto as memórias, a história, etc., são coisas que estão arquivadas. Passou também no País Basco, quando foi quase preciso inventar a língua, porque ela estava morta, não é? Exatamente. Portanto, tudo isso é evidente que, e a partir isto aqui é uma luta política. Agora, não vejo, até pelos números, não é? Quer dizer, também não vejo uma corrida cega, digamos, para um independentismo brutal e violento, nem parece ter sido, apesar de tudo isso, não parece ter sido esse o clima, como aliás o Jaime Gamali estava a dizer, enfim, dos líderes independentistas, parecem mais estar interessados, de facto, numa linha de diálogo, não estão naquele dilema clássico do independência ou morte, não é? Não, parece que estão bastante vivos e querem essencialmente negociar e
e dialogar, até porque penso que tem a noção também da força das coisas, e a França, não vejo a França de maneira nenhuma, sobretudo numa coisa também que, de certo modo, é pequena, exatamente, tem uma população à volta de 300 mil habitantes, portanto, no fundo, quer dizer, em termos de percentuais, é relativamente pequena, mas o que está em jogo aí é o princípio. Eu não estou a ver de forma nenhuma a França, seja ela qual for, seja a França de Macron, seja dos independentes, dos republicanos, seja mesmo do Front National, a abdicar alguma vez, quer dizer, às forças políticas francesas. Aliás, o Chevènement teve o cuidado também de acompanhar com certa cautela, até porque era ele o ministro do Interior na altura, que esse independentismo, corso violento, estava muito ativo. Ele teve cuidado também de estar ali um bocado a dizer que não ia acontecer nada nesse sentido, quer dizer, ser ali um bocadinho o olho vigilante da República, não é? Portanto, eu não vejo que haja clima, mesmo em França, de aceitação de uma independência corsa ou de alguma coisa que se pareça com isso. Jaime Gama, apesar de tudo, nós temos na Europa eventualmente mais situações destas que podem ir evoluindo paulatinamente, surgindo aqui, surgindo acolá. Pode-se dizer que, de alguma forma, a própria política da União Europeia abriu uma porta com a forma como acabou por reconhecer, de facto, a independência de um país que foi o Kosovo, contra a vontade do país onde nós estamos integrados, que era a Sérvia. É uma coisa que, por exemplo, os catalães invocam muitas vezes. E os russos. E os russos a propósito de outras situações, nomeadamente a hora do leste da Ucrânia. Nós temos um Reino Unido, uma Grã-Bretanha, mas o Reino Unido, se considerarmos também a Irlanda do Norte, com várias nações e com graus diferentes de autonomia, e vemos à beira da independência da Escócia, não ocorreu, pode ocorrer um dia. Na França, o caso mais evidente é a Córsega, mas há outras regiões que podem vir também a fazer a reivindicação. A Espanha, a manta complexa, que já temos falado várias vezes. Curiosamente, na Alemanha, que teve uma ramificação tão tardia, de vez em quando a Baviera lá diz qualquer coisa, mas nada de muito explícito. O mapa europeu pode mudar? Bom, o mapa europeu já mudou muitas vezes. Já mudou muitas vezes, claro. Quer dizer, mas apesar de tudo há um dogma que muda o menos possível, não é? Portanto, é um princípio que exceto a única situação, que é o divórcio de veludo, não é? Da República Checa com a Eslováquia, na antiga Checoslováquia, em que tudo se passou tranquilamente. Sim. Tudo o resto foi sempre bastante convulso. Sim, mas mesmo aqui, neste caso da Córsega, nós não podemos dissociar a questão da Córsega de uma certa passagem pelo passado e pelo passado da microgeopolítica do Golfo de Génova. Então, o que é que ali houve, basicamente? A Córsega sempre esteve ligada à parte mais germânica, lombarda, e à parte mais italiana, só que não havia Itália. A Córsega é anterior à Itália e, portanto, a ligação da Córsega é primeiro com Pisa e depois com Génova, no processo de decadência de Génova. Depois temos que ver porque é que a Córsega não é unificada à Itália, no processo de unificação da Itália. Porque a França a tinha ocupado. E porque Vítor Emanuel e Cavour, que precisavam da França para unificar a Itália numa atitude anti-austríaca, fizeram algumas cedências, abdicaram. O que é a dinastia de Saboia? São os reis da Sardenha que se convertem em reis da Saboia, mas fazendo cedências aos franceses. A Alta Saboia fica francesa, a região de Nice, Côte d'Azur, fica francesa, e nós vamos unificar a Itália para leste e para sul. E por que é que não anexam a Córsega? Eles que são sardos de origem. Porque não querem aí antagonizar os franceses, que são os seus aliados principais na unificação da Itália.
Cavour é desfavorável, Vítor Emanuel é desfavorável, mas Garibaldi manteve sempre vivo o tantã de que estava disponível para ir com os seus guerreiros conquistar a Córcega. Bom, na Córcega há, para além do tropismo independentista ao longo da história, há um tropismo irredentista, que é o de unificação com a Itália. Na Segunda Guerra Mundial... De alguma forma, a própria história da Córcega é mais próxima de Itália do que, por exemplo, da Sicília. A Sicília, em muitos aspectos, teve sempre mais longínquo. Sim, aliás. Por isso é que na a Sicília desenvolveu a máfia. Mussolini invadiu a Córcega, assim como ocupou o sul a parte de Nice. Exatamente. E fez isso com apoio alemão. De 42 a 43, porque, entretanto, quando o exército italiano resolve mudar de campo, o próprio exército italiano que estava colocado na Córcega se amotina com os corsos e com os franceses e expulsam os alemães que saem da Córcega. E ficam do lado dos aliados. Por isso é que os franceses dizem que a Córcega é a primeira parte da França a ser libertada, mas com o apoio dos próprios italianos que lá estavam, que tinham mudado de campo. É que libertam a Ajaccio, mas depois deixam os seus franceses depois entrar. Exato. Bom, mas o próprio Mussolini, que tinha uma intenção de absorver essas partes de França, a Córcega e Nice, em relação à Córcega, a ideia seria, ele nunca a anexou. A ideia seria, na sua mente, anexá-la no final da guerra, mas não chegou a poder realizar isso. Portanto, há aqui também este tropismo da relação Córcega-Itália, que leva, por exemplo, os franceses a não autorizarem a equiparação e a equivalência dos diplomas das universidades italianas aos corsos, para que eles não fossem estudar para a Itália e fossem estudar para a França. E também, o que é interessante, há um certo momento quando a Pauli, que teve alguma simpatia pela Revolução Francesa, depois se distancia, se aproxima de Napoleão como um moderado no campo da Revolução Francesa, mas depois se acaba por entregar aos ingleses. Se acaba por morrer em Londres. Sim, mas e num certo momento é criado um Reino Unido, que era um Reino Unido e Inglaterra, Córcega, mas que teve só uma duração efêmera. Portanto, os ingleses também não desdenharam, numa certa ocasião, na sua política de controle de ilhas mediterrâneas, ter um pé na Córcega. Isso também foi uma coisa que ficou registada. Napoleão é interessante, é de facto um caso que figura um pouco contra a Córcega em certo argumentário francês. O presidente Macron também o sublinhou, mas querem maior glória do que ter sido um corso de Napoleão. Portanto, é uma glória da França, é uma glória da Córcega. Pelo que eu li das biografias de Napoleão, a família de Napoleão teve alguns contactos com os independentistas corsos. Sim. E o próprio Napoleão circulava bem. Mas depois há um momento em que há só passou a ser Bonaparte tarde. A casa de Napoleão é incendiada pelos separatistas corsos num dado momento. Há ali um certo conflito. Não é? Mas é interessante ver como em toda aquela zona há placas que se movem até ao século XX, porque a Segunda Guerra Mundial faz parte do século XX e registrou aí esses tropismos. Portanto, a situação tem essa raiz passada. Macron tem um desafio pela frente, é o de, sem fazer descolar de si quem o apoia num projeto Glória da França, e onde ele vai buscar todos os símbolos gaullistas e jogando muito o fator pátria francesa, nação francesa, e ao mesmo tempo ser capaz de fazer qualquer coisa de diferente e que produza resultados, porque muita da tensão que existe hoje na Córcega resulta de duas coisas: de uma certa crise económica e do sentimento de desapossamento dos corsos em relação à aquisição de terras e casas por não residentes. O
que é que resta para nós? É uma coisa parecida com aquilo que aqui às vezes alguns lisboetas se queixam. Exato. É um problema de um excessivo turismo residencial que depois não está ocupado todo o ano numa ilha montanhosa onde os chalés estão vulneráveis ao banditismo. E isso é também outro dos fatores que preocupa imenso a Córsega, que é a questão securitária, porque isso também é uma coisa que atinge todas as pessoas. Aliás, é isso, quanto a mim, que explica o duplo voto paradoxal Marine Le Pen e autonomistas. Porque não é um voto que tem a ver com o desejo securitário. É um voto pró-francês. Sim, claro. Mas, surpreendentemente, o outro voto é um voto autonomista independentista que tem a ver com a crise económica e social. Aliás, grande parte da origem destes movimentos separatistas tem a ver com a colocação na Córsega de Pied Noir, quando da crise argelina e da distribuição de terras na Córsega a Pied Noir. Foi aí que esteve a origem de alguns dos primeiros atos, não ainda atentados, mas ocupações, atos violentos, já demonstrando como essa comunidade insular reagia a um desapossamento do exterior mal coordenado e mal comandado. Portanto, há muitos ingredientes que estão acumulados, mas há uma questão que temos que reconhecer. A França tem casos destes, tem o País Basco francês, tem a Catalunha e o Perpignan. Sim, mas onde a França, tem uma cidade lindíssima, que onde a França resolveu bem a questão da identidade basca. Tem a situação da Catalunha francesa, do Perpignan e do Languedoc. Tem a Alsácia e a Lorena e tem a Bretanha. Não são estes casos. E tem a Córsega, que é manifestamente um caso diferente e que tem raízes históricas bastante diferentes. Mas a circunstância, como apesar da posição central ser uma posição ríspida, haver um debate, haver uma política, por exemplo, acolhedora das línguas. Porque é que Macron veio dizer que não quer o bilinguismo oficial? Porque disse não podemos admitir que o facto de não saber corso impeça o acesso à administração pública ou posições. Porque o bilinguismo oficial obriga os funcionários a serem bilíngues obrigatoriamente. Portanto, era uma forma de excluir os francófonos do espaço local e não seguir o caminho da Catalunha. Mas, por outro lado, o sistema de ensino obrigaria a tratar, colocaria, enfim, o curso hoje ensinado quase como opção e com... Sim, mas ele veio dizer que o que é despendido para ensinar o curso optativamente no sistema escolar da Córsega é brutal e que é o maior programa bilingue que a França tem. Veio dizer, em segundo lugar, que não lhe repugna ver valorizado na ascensão nas carreiras o conhecimento do curso como língua, fator adicional de valorização, e também que não lhe repugna que essa identidade cultural seja mais bem acolhida pela República Francesa, que isso é uma coisa positiva. Portanto, há aí, nesse aspecto de língua, também alguma abertura a alguma coisa. Ou seja, a discussão que é feita em França sobre a problemática da Córsega, nos meios intelectuais, na imprensa de esquerda e de direita, não tem comparação com o nível mais frontal, menos aberto, menos erudito, que a discussão tem, por exemplo, em Espanha, a propósito da Catalunha. São níveis distintos de debate. E a França, apesar da posição nacional ser centralista, o debate nacional na imprensa, nos autores, é um debate feito com um grande rigor e sem anátema à partida. Não há anátema para a discussão. Mas não há ainda razão para o anátema, nem receio fundado de que, de repente, um quinto do produto francês desapareça, não é? Que é o caso de Espanha. O caso de Espanha, se a Catalunha saísse. Portanto, há uma própria relação de dimensão...
que o cake é diferente. O cake é diferente, não é? E por isso as Claro, posições são não é? distintas. Claro. E inclusive o número de imigrantes Claro, do completamente. resto de Espanha na Catalunha, Sim. que é um peso muito grande, está na Sim, base sim, do sim. sucesso dos cidadãos, por Sim, exemplo. sim, sim. Mas e a Itália? A Itália tem, enfim, a língua, até se diz que os corsos mais depressa percebem os vários dialetos de Itália, Sim. que muitos italianos Sim. são capazes de se entender entre eles. Sim. A Itália é um autor ausente desta discussão. Sim, tem sido, de facto, tem sido. Quer dizer, a Itália é pós-Mussolini, como é óbvio. Sim, sim. Não. Sim, não abandonou completamente, penso que não há. Embora, claro que há uma tradição, aliás, os próprios nomes dos corsos, é curioso, estávamos há pouco a falar nisso, todos aqueles filmes, por exemplo, sobre crime, etc., aparecem sempre muito com os corsos, não é? Os corsos tinham assim uma espécie de tradição mafiosa que aparece imenso no cinema francês, ali naquela zona do sul. Enfim, das mais antigas descrições dos habitantes da Córcega, né, do tempo dos romanos, são mais ou menos selvagens, não é? Sim, são que aparecem selvagens com aquele... que nem sequer como escravos viviam. Sim, portanto digamos assim, tem essa tradição e é evidente que isso tem um peso grande em tudo isto. De facto, os italianos parecem completamente fora disso. Aliás, os italianos têm outros problemas. Eles próprios têm hoje em dia também uma determinada reivindicação, não direi bem separatista, mas quer dizer, o norte de Itália, a Liga Norte, tem uma visão da Itália que também, de certo modo, também pode dar algum lugar, algum separatismo e algum independentismo, mas pelo menos há ali, portanto, há sentimentos também aí muito fortes de... Mas aí, de novo, estamos perante uma situação que é uma relação da região rica com as regiões pobres, que não é o caso da Córcega, que não é uma região rica da França. Não é uma região boa. Não, ali há de facto os tais fatores étnico-culturais e históricos do independentismo, porque isso depois, essas questões, eu acho que um dos problemas da ideologização das coisas e das visões muito ideológicas é sempre um reducionismo da multiplicidade de causas ou de razões que há nestes fenómenos. Quer dizer, há um reducionismo económico, por exemplo, há muitas interpretações liberais destas coisas, são sempre que os problemas, liberais e marxistas, que é sempre reduzir a uma questão de economia e, portanto, também nos marxistas depois uma questão de luta de classes, portanto, andar sempre com a régua e o esquadro a descobrir classes e depois aquilo tudo acaba por ser tudo interclassista e, portanto, depois arranjam-se umas teorias completamente abstrusas para explicar essa dialética e esse confronto de classes. Porque, de facto, há outros valores, certos ou errados, há outras percepções e, de facto, hoje em dia eu penso que estamos numa fase, até pelo exemplo dado pelas grandes potências, começar pelos Estados Unidos e depois pela China, estamos numa fase, de facto, outra vez de regresso muito à questão, ao nacionalismo, definido também muito exatamente nas bases da história, da cultura, da identidade e, portanto, isso, claro que tem efeito depois tem efeitos também nos micronacionalismos, chamemos-lhe assim, portanto, está na moda, não é? Nós passamos por uma época de moda unitária e globalizante e hoje estamos num refluxo dessa moda igualitária e integradora. Desse ponto de vista da cultura, a Córcega nem isso não consegue não ter. Não tem uma literatura, não tem. Enfim, nós podemos olhar para a Catalunha não e há grandes... Sim. Enfim, às vezes são expatriados. Mas, sim, mas há isso, como até na própria Galiza, etc. Portanto, exatamente, há essa reivindicação cultural, faz sentido. E depois também há aqui um fenómeno de opressão, quer dizer, mas ali de facto não há propriamente, tirando recentemente de facto esse fenómeno dos que já aqui falamos, da ida de uma certa imposição dos Pieds Noirs, portanto, dos franceses da Argélia. Do ponto de vista da Organização Administrativa da França, um período em que aquilo dependia de Sud-Perrine, como é que era? Sim. A França... Sud, não sei o quê, tem um nome qualquer. A França... Aquela região grande, quando foi criada, quando houve a regionalização, que eles criaram o nível entre os departamentos. PACA, não é?
Mas aqui não é Sim. a PAC, aquilo era um sub-coisa da PAC. Não, ficava na PAC é região... Pyrénées... qualquer coisa. Exatamente, é não era PAC. Pyrénées, não, era Alpes Marítimo. Alpes Marítimo, Alpes Marítimo, aquilo que dependia dos Alpes Marítimos. Mas a França, portanto, a França uma nisso coisa... teve sempre uma... Teve sempre, aliás, a unificação da França fez-se à força, não é? Ver os catas, como quase todas, por causa da Europa, mas a França teve sempre muito esse centralismo administrativo da Revolução e de Napoleão, etc. Portanto, aí não tem uma tradição de modo nenhum, até pelo seu próprio modelo republicano, quer dizer, as repúblicas são centralistas. Uma destas reformas recentes que acabou com o facto da Córcega serem duas, administrativamente, serem duas até há muito recentemente. E foram duas desde a Revolução Francesa, claro. Criou os departamentos, 90 e tal departamentos, e havia a Córcega do Norte e a Córcega do Sul, dividida em dois departamentos diferentes. Normalmente o modelo republicano, quer dizer, os modelos monárquicos, normalmente eram mais facilmente descentralizadores, pela própria lógica do sistema. Os reis podiam ser reis de várias coisas ao mesmo tempo. O modelo republicano são sempre muito mais centralistas e, portanto, sendo a França, digamos, a pioneira do republicanismo e depois do centralismo napoleónico, é evidente que isso acabava por ser sentido, não é? Portanto, e as ilhas também, por outro lado, também mantêm mais facilmente a identidade. Macron, que tem um protagonismo europeu, nós estamos quase no fim do programa, mas Macron, que procura ter um protagonismo europeu, a forma como lidar com este dossiê pode ter influência? Penso que a forma como lidar com o dossiê alemão terá mais influência. E se calhar por isso ele quis se libertar deste tema antes de iniciar essa nova etapa e, portanto, antes de acomodar uma definição de políticas com o novo governo alemão. Agora, Macron também, para ter o grande papel europeu a que aspira, tem que compor melhor as suas propostas. Porque há propostas Macron que têm, digamos, a sua marca. E até, em geral, são positivas. Mas há, no conjunto das propostas Macron, um vasto legado de posições habituais francesas, que são como que um recorrente. E em muitas dessas posições, penso, devia ser feita uma seleção para eliminar do pacote aquilo que aprovadamente não é suscetível de, nos tempos atuais, ser cooptado a nível europeu. Penso que a circunstância de haver um novo governo, se ele se consolidar no referendo no SPD, na Alemanha com estas características, vai contribuir também para libertar Macron de alguns dos seus números doutrinais europeus menos ajustados. Mas, porventura, já estão a preparar esse ajustamento porque a União Europeia necessita urgentemente de uma nova centralidade em termos de objetivo. E até não é de excluir que, se essa centralidade for encontrada de uma maneira correta, os próprios ingleses não venham a arrepiar caminho do Brexit, porque cada dia que passa as descobertas no Reino Unido de que o Reino Unido é um dos principais prejudicados com o Brexit já começam a penetrar a própria imprensa que tanto se bateu pelo Brexit. É verdade, mas tudo isso é um outro debate muito interessante, até porque, enfim, as propostas de Macron não seriam exatamente aquelas que os ingleses gostariam mais para poderem regressar, teriam que ser outras, não é? Bem, mas isso, talvez voltemos a esse tema um dia destes, não há muito tempo que não falamos aqui do Brexit. Para esta semana terminamos, reencontramos dentro de 8 dias.